Exatamente. Né? Esperamos que nenhum dano. Ideia. Agora, estava olhando aqui enquanto você explicava, essa gaiola, ela é bem visível aqui na nossa maquete. Né? A proporção está destacando bastante. Está destacando bastante. Agora, a gente tem para-raio na nossa casa, que não dá para ver muito bem. Vamos tentar mostrar para o pessoal de casa? Olha só. Aqui na fachada, ó, o para-raio seria, Barbosa? Exatamente. Aqueles elementos que a gente está vendo na maquete, que está ressaltando, é representado por esse condutor que desce. Tá. Aquele condutor que corre lá embaixo na maquete, ele está enterrado aqui, que é o aterramento. Então aqui dentro do solo percorre o condutor, fazendo todo o contorno da edificação, que é o aterramento responsável por dispersar o raio no solo. Quer dizer, o raio vem e dispersa, se dispersa aqui, chega aqui e se dispersa aqui. E aí nós temos vários elementos desses ao longo da edificação também percorrendo o perímetro. Pois é, aí o pessoal que está em casa, está assistindo, falou assim, não, mas só estou vendo um. Não, mas a gente tem também, assim como o Barbosa ensinou e mostrou pra gente qual seria a configuração correta, a gente tem essa gaiola, como a gente chama, né, Barbosa? Exatamente. Popularmente falando uma gaiola, em toda a casa. Temos imagens aí para mostrar, diretor, pro pessoal de casa? Vem comigo, Barbosa, vem pra cá. Temos aí o para-raio da casa toda, porque a gente mostrou só um desses elementos, né? Só um desses elementos. É essa imagem, temos aí a imagem. Não temos a casa toda, mas para vocês de casa ter uma ideia, então... Fui lá e perferi. Nós temos o para-raio, a gente viu um pedacinho do para-raio ali, mas a nossa casa tem, assim como nós mostramos aqui na maquete, exatamente como está aqui essa gaiola na nossa maquete. Agora, configuração correta não é suficiente. Não, a gente precisa manter essa configuração adequada ao longo do tempo. Né? De quanto em quanto tempo isso? Em regiões litorâneas, onde os elementos sofrem com as intempéries, com o ambiente onde eles estão, né, principalmente a questão da corrosão, da oxidação, essa vistoria, esse acompanhamento tem que ser feito no máximo a cada ano. Agora, uma vez ao ano, então? No máximo ou no mínimo? No máximo. No máximo, no intervalo de um ano. De um ano. Não pode ser mais do que um ano. Tem gente que acha que são de 3 em 3 anos. Não, então é no máximo um ano. Para as edificações nesse ambiente mais agressivo, que é o caso de regiões litorâneas, sim. Né? Ou ambientes mais úmidos, sim, é no máximo um ano. Agora, as demais edificações podem ser no máximo a cada 3 anos. Tá. Agora, se eu tiver um problema, moro num prédio, que foi atingido por um raio, aí tem que chamar a manutenção, a vistoria imediatamente, né? Aí não vale só esse 1 ano, 3 anos. Exatamente. Certo? Há alguns sinais, né, que podem indicar para a gente a necessidade de intervenção imediata, de manutenção imediata. Tá, e se eu não fizer essa manutenção da forma correta, que tipo de problema eu posso ter? A gente tem também aí alguns exemplos para mostrar para o pessoal de casa. Vamos começar pelo primeiro aí. Olha, aí nós temos um caso de oxidação severa, né? O cobre está em contato com o aço, oxidando o aço, né? E causando danos. É um indicativo de problema. Ali, né? Exatamente, a ferrugem ali é indicação de problema. Vamos ver o segundo problema? Aí nós temos um condutor exposto. Nós vimos ali na casa que o aterramento ele fica dentro do solo. Nesse caso, por uma questão de erosão ali na região, o condutor ficou exposto. Ele perde a capacidade dele de absorver o raio adequadamente. Quer dizer, então, ele exposto, ele não consegue absorver. Exatamente, ele tem que estar em contato não integral protege, com o solo. em outras palavras, não protege a casa do jeito que deveria proteger. Qual seria o terceiro problema? Assim, que é comum que você costuma ver quando não tem uma conservação boa? Ali é o caso desses condutores sobre a cobertura. O cabo ali ele está solto, jogado, né? Quando o raio atinge, solicita o nosso para-raios, há um esforço mecânico. Então esse condutor ele tem que estar muito bem fixado. Né? Nós temos diversos elementos que podem ser utilizados para a fixação desses condutores, né, de forma que eles fiquem robustos, firmes, né? Não fica solto como demonstrado na E dá para ver nitidamente, né? Não, quer dizer, não bate aquela dúvida, será que o meu tá correto, não está correto? Quer dizer, não está correto, né? Isso que você mostrou são erros bem assim, graves e visíveis, né? Temos o último aí para mostrar para o pessoal de casa?
E esse aí, Aí Barbosa? foi dado, parece, uma manutenção, né, com o tempo, mas uma emenda do condutor que liga, né, que compõe essa gaiola, foi feita de maneira não adequada, né, só com arame ali. Né, a gente tem conectores específicos para essa finalidade, né, que é utilizado, né, para essa devida conexão, e ali foi um improviso. Uma gambiarra, Uma como a gente diz. gambiarra. Gambiarra pode em outras coisas, mas não ali. Não, De jeito de nenhum, jeito porque a gente nenhum. está, né, falando de vida, né, de preservar vidas, Exatamente. salvar vidas. Então, agora, como é que eu posso garantir de que o meu para-raios está super bem instalado, está tudo certo, não corro risco, nem eu, nem minha família, nem as pessoas que moram no meu prédio? O importante é a contratação de um profissional capacitado para dimensionar a proteção adequada, né, quantificar essa proteção e também, no caso de uma vistoria, ter a capacidade de identificar esses problemas, que às vezes, né, o leigo não consegue identificar esse problema. Então, fazer uma pesquisa de mercado, né, à procura de um profissional que tem qualificação para esse tipo de atividade. Bom, a gente falou muito da questão da segurança das nossas casas, dos nossos prédios, mas a verdade é que acontece muitos acidentes e mortes, inclusive, em lugares abertos, né? O que você recomenda para o pessoal de casa, por exemplo, que está na rua na hora que estiver relampejando? Então, a maior causa de mortes por raios no Brasil acontece com pessoas em áreas abertas. A principal medida é se abrigar. Então a pessoa tem que ir para uma edificação, um comércio, né? Preferencialmente uma edificação protegida, ou dentro de um veículo, né? Um carro, a pessoa também estaria tão bem protegida quanto dentro de uma edificação protegida. Se eu estiver numa praia, por exemplo, onde não tem muito para onde se enfiar, se meter, como é que eu faço? É a situação extrema. É a situação extrema. Nesse caso, evitar ficar próximo de elementos altos, né? Por exemplo, debaixo de árvores, né? Se afastar suficientemente desses elementos altos, postes, torres, né? E evitar de ficar em pé. Né? Ah, não ficar em pé. Tem uma posição adequada? Ficar ali de cócaras ali, né? Quase como se estivesse rezando. Quase que estivesse rezando. Entendi, para não acontecer nada grave. É. Maravilha. Barbosa, muito obrigada pelas suas dicas, pelas suas explicações, são sempre muito úteis, especialmente nesse momento do ano, né? Verão, onde a gente tem muitos raios. São José dos Campos, por exemplo, onde a gente foi visitar, é o lugar que tem mais raios, né? O pessoal sofre mesmo com isso. Então, fica a dica aí para quem tiver, né, em lugares abertos, o que deve fazer também, além da segurança da casa e do prédio. Falando em casa, Guimarães,